Hag, Shavuot, Sameach. Feliz festa de Shavuot, de Pentecostes. Nós vamos ler Levítico, capítulo 23, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. No original, Moedim nos dá a ideia de encontros marcados com Deus. As festas bíblicas são encontros marcados de Deus com o seu povo. Deuteronômio 16, de 9 a 12, para você entender o sentido dessa festa. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem, então, a festa das semanas ao Senhor. Shavuot significa semanas. Ao seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. Eu queria voltar aqui ao início desse texto para a gente ir entendendo parte a parte. Que 7 semanas são essas? A Bíblia fala que a primeira festa ali, a festa de Pêssah, a festa da Páscoa. E logo no dia seguinte, começa então a festa dos asmos. E logo no domingo, começa então a festa das primícias. A festa das primícias é quando o povo colhia a cevada. A festa das primícias era o início de um processo de colheita. E a festa de Shavuot, eles colhiam o trigo. Era o final do período de colheita. Então, 7 semanas vão dar exatamente os 50 dias. Exatamente como a palavra no Novo Testamento diz, Pentecostes, 50. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Começarem é em primícias, e é a colheita principalmente da cevada. Celebrem então a festa das semanas, Shavuot, essa festa que nós estamos lembrando hoje, ao seu Deus. E tragam, olha que interessante, irmãos, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor teu Deus. Ano passado nós não fizemos, esse ano eu fiz hoje, mas porque eu entendi, tive revelação disso, mas eu mesma não convidei a igreja para estar fazendo uma oferta de gratidão. É exatamente isso que a gente está lendo aqui. Tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. Essa oferta era oferta para o sacerdote. Não era nem para o templo. E alegrem-se perante o Senhor, seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com os seus filhos e filhas, os seus servos, as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Os levitas que vivem na sua cidade, a igreja já é sabedora, porque eles não tinham uma terra contínua e eles eram divididos em 48 cidades naquele tempo. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a esses decretos. Em outras palavras, se vocês não cumprem aquilo que o Senhor já determinou, corremos o risco de nos tornarmos escravos do pecado. A palavra Shavuot significa semanas. E como eu disse, essa festa era comemorada 7 semanas, 50 dias, depois da festa das primícias. Passava Pêssah, primícias, e 50 dias, 7 semanas depois,
era comemorado a festa de Shavuot. E no Pentecostes, no Novo Testamento, o nome grego para a mesma festa não é Shavuot, é Pentecostes, ou seja, 50 dias após esse período da Páscoa, dos asmos, das primícias. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem, então, a festa das semanas. Shavuot, ou Pentecostes, é a celebração onde nós comemoramos o quê? Um tempo de bênção, um tempo de colheita. E também a entrega das leis a Moisés, os princípios do Senhor, a palavra do Senhor. E o derramamento do poder do Espírito Santo em Pentecostes. Shavuot começa com a entrega da cevada, começa com bênção. E termina, ou melhor, Shavuot começa com a entrega do trigo, na verdade, né? E a festa das primícias começa com a entrega da cevada. Shavuot no Antigo Testamento, a gente já leu, era uma declaração de gratidão ao Senhor pelo que ele havia feito na colheita e pela lei, pela direção, pelos princípios que o Senhor tinha entregado ao seu povo. Êxodo 19, do verso 16 ao 19, diz assim: Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo, sobre o monte Sinai. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. Aqui foi quando Moisés ele vai ao encontro do Senhor, o povo vai junto, só que chega um momento que o povo, vendo toda essa demonstração sobrenatural de Deus, o povo fica com medo. E o povo fala: Moisés, pode ir, resolve lá e depois fala pra gente. Interessante que quando Deus vem ao encontro do povo, os elementos que nós temos aí nos lembram alguma coisa lá no Novo Testamento. Aí no caso do Antigo Testamento, trovões e raios, uma trombeta fazendo um som muito forte, e o Senhor tinha descido como em chamas de fogo, não como, em chamas de fogo. Atos 2, de 1 a 3, nos fala da descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes. E diz o seguinte: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, em algumas versões como de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Interessante que no dia de Pentecostes, eles também ouviram um som que vinha do céu. Eles também perceberam a natureza se movimentando, um vento muito forte. E eles viram o que parecia línguas de fogo. Também teve a presença de fogo na manifestação de glória do Senhor. O Espírito Santo, ele foi derramado na festa de Pentecostes sobre os discípulos e todos os outros que estavam reunidos. Moisés levou o povo para fora do acampamento e o povo teve ali um contato com a glória de Deus. Tanto em Shavuot
quanto em Pentecoste houve som e fogo. O Senhor nos falou no domingo passado sobre a importância de semearmos boas sementes, para que nós tenhamos frutos. Shavuot é a festa da colheita. Para ter colheita, precisamos o quê? Semear. Precisamos cuidar da semente. Cuide da semente que você tem plantado, porque é dela que você vai colher. Se você e eu plantamos pouco, nossa colheita será pequena. Se nós plantamos muito, nossa colheita será abundante. Celebramos Shavuot como uma ordenança ao Senhor e com gratidão. Celebramos Pentecostes não só porque nós já recebemos o Espírito Santo quando cremos em Jesus, mas com a expectativa que muito mais Ele poderá fazer, Ele pode fazer sobre nós. O Espírito Santo, o Senhor falava no meu coração, Ele quer se derramar sobre a minha vida e sobre sua vida. Você crê? Amém. E a segunda pergunta é: você quer? Porque você às vezes crê, mas não age como quem quer. Não age como quem está disponível à ação do Espírito. Precisamos viver cheios do Espírito Santo. É tempo de celebrar Pentecostes e é tempo de colhermos. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse mês é o mês de Sivan. O mês de Sivan começou dia 17 de maio no calendário gregoriano. E eu também não sei se vocês lembram que Sivan está vinculado à tribo de Zebulon. E a tribo de Zebulon era a tribo das riquezas. E é importante que a gente esteja atento ao mundo espiritual e ao profético que está sendo movimentado nessa igreja. Aleluia. Hoje eu falava com uma pessoa que eu estava conversando cedo sobre o que nós temos estudado aqui. Ela falou: eu nunca imaginei nada parecido. E eu falei: então comece a pensar. Comece a pensar, porque existem movimentações no mundo espiritual que o profético favorece. E nós precisamos lembrar o que nós temos feito com aquilo que temos aprendido. Essa igreja tem aprendido muito. Em nome de Jesus, o que nós temos feito? Será que nós só temos engordado o nosso intelecto com isso? Há 2 anos e meio, aproximadamente, essa igreja recebe do Senhor. Aleluia. Está sendo liberado sobre a igreja conteúdo da palavra. Está sendo liberado conteúdo, inclusive, de conhecimentos judaicos, conhecimentos hebraicos, que tem sentido na palavra, é claro. O que a gente não percebe sentido na palavra, obviamente, a gente nem traz. Mas a pergunta que não quer calar é o que eu e você temos feito com o que temos recebido. Nós temos desperdiçado aquilo que o Senhor tem dado? Será que nós temos dificuldade em entender que o Senhor tem dado? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder individualmente. É você e Deus, é a sua vida. A palavra do Senhor não é para nos fazer apenas engordar, inchar, mas ela vem para nos instruir, para nos modificar, para trazer vida e vida em abundância. Em que área da sua vida você precisa prosperar? Esse tempo de Sivan, se nós associarmos a tribo de Zebulon, é vida financeira. E agora nós vamos orar pedindo que o Espírito Santo, se você quiser, isso é claro, eu quero, que o Espírito Santo seja liberado e derramado sobre a minha vida. Eu quero ser terra sedenta para o sobrenatural do Senhor.
E agora é você e Deus. Isso eu não sei fazer. Isso o Espírito Santo sabe. Ele conhece o seu coração. Mas, amados, o Espírito de Deus, ele é chamado de Espírito Santo. Significa que se nós não estivermos buscando a Deus, pedindo ao Senhor misericórdia, clamando em santidade, nós não vamos receber nada dele. Porque o Espírito do Senhor, ele é santo. Coloque sua vida diante do Pai agora. Comece a liberar palavras sobre você primeiro. Depois sobre a sua casa. Mas primeiro sobre a sua vida. É você e Deus. Primeiro sobre a sua vida. Passe a limpo a sua vida. Peça perdão ao Senhor se você precisa fazer isso agora. Em nome de Jesus. Queremos acessar, amados, lugares de prosperidade em todas as áreas, inclusive na área financeira. Quem daqui não quer? Queremos fluir, queremos ser apresentados a pessoas que venham nos abençoar financeiramente. Autonomia, né? Eu trabalho com autonomia. Emerson trabalha com autonomia. Nós precisamos entender que o Senhor, ele não pode nos apresentar pessoas que vão nos fazer fluir. Pessoas são portas. Emprego também. Às vezes você está precisando de um emprego melhor, com um salário melhor. Senhor, onde está aquele empreendedor que vai abençoar a minha vida? Esse é o tempo de buscar, esse é o tempo de pedir. Esse é o tempo de colocar, Senhor, olha aqui, eu preciso de socorro aqui, nessa área. E esse socorro financeiro, amado, não é só para você. Olha como eu tenho ouvido e aprendido sobre isso. Você recebe para doar. A tribo de Zebulon, ela ia aos mares com o seu navio e ela voltava trazendo riquezas e fazia o quê? Um banquete no acampamento. Então, o que você receber não é só para você. O que você receber é para abençoar o reino de Deus. O que você receber é para fazer prosperar. Sabe por quê? Porque o Senhor multiplicará ainda mais. Ainda mais, em nome de Jesus. Eu creio assim. Eu creio. Qual é a área que você precisa colocar diante de Deus hoje e falar, Senhor, prospere em nome de Jesus aqui. Eu profetizo um tempo novo aqui. Em nome de Jesus. Se você entende que precisa fluir mais na sua vida espiritual, comece a pedir, Espírito Santo, flua dentro de mim e através de mim. Espírito Santo, vem com teu vento impetuoso, tire a podridão da minha vida, me limpa e enche, Senhor. Faça de novo, em nome de Jesus. Quantas vezes a gente precisa ser vaso quebrado? Quantas vezes nós precisamos ser vaso quebrado para nos tornarmos vasos de honra na mão do Senhor, como diz a palavra. Então, em nome de Jesus, ore pela sua vida. Coloque a sua casa na presença do Senhor. Você sabe exatamente o que a sua casa precisa. Você conhece a sua casa. Coloque diante do Senhor os sacerdotes dessa casa, né? Os homens que Deus levantou em cada casa. Que responsabilidade Deus deu aos homens. Nós precisamos de homens fortes, valorosos no Senhor. Homens cheios do poder de Deus. Homens cheios de intrepidez, ousadia, atitude de filho legítimo do Pai. Homens que fazem alterar o ambiente da sua casa. Homens que chamam a sua família para orar. Homens que chamam a sua família e ministram a palavra, aquilo que o Senhor tem liberado. Homens que abençoam os seus filhos, os seus parentes, em nome de Jesus. Mulheres que se colocam na posição de serem sujeitas à missão do homem. Olha que coisa séria. A mulher é submissa. Ela está sob
a missão, ou melhor, submissão. Ela está debaixo da missão do homem. Que triste quando a missão do homem não abençoa a vida da família. Então, em nome de Jesus, homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, colocamos, Senhor, a nossa vida individualmente primeiro na Tua presença. E te pedimos, Senhor, vá limpando, Deus, tudo aquilo que não agrada o Teu coração. Vá tirando de nós, Senhor, todas aquelas imperfeições da terra que machucam o Teu coração. Queremos agradar o Teu coração. A Tua palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do Teu coração. Deus, em nome de Jesus, erga, Senhor amado, uma ordem no mundo espiritual, Senhor, de acordo com a Tua vontade, de prospere na presença do Senhor. Prospere na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua igreja, Senhor, entenda e tenha revelação dessa palavra e dessa realidade. Prosperar, Senhor, nos Teus princípios. Prosperar, Senhor amado, na vida contigo. Prosperar, Senhor amado, na vida em família. Prosperar na área ministerial. Prosperar na Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Espírito Santo, venha sobre nós com o Teu sobrenatural. Liberamos, Senhor, palavra de vida neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor, liberamos, ó Deus, palavra de unção neste lugar. Que haja, Senhor, um liberar de graça, uma unção, Senhor, sobrenatural sobre nós como igreja, como Teu corpo, Senhor. Em nome de Jesus, estamos na Tua presença, Senhor, e nós entregamos a nossa vida. Não queremos estar de mãos vazias da Tua presença. E nem sairmos de mãos vazias da Tua presença. Cremos, como diz a Tua palavra, que Tu és galardoador de todos aqueles que Te buscam, Senhor. Eis aqui o Teu povo, eis aqui a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, esperamos, Senhor, pelos Teus dons. Esperamos, Senhor, pela Tua direção. Esperamos pela clareza do profético sobre cada um de nós e sobre a nossa casa. Abençoa, Senhor, os homens dessa igreja. Levanta homens fortes, homens guerreiros, Senhor, homens de posicionamento na Tua presença. Levanta, Senhor amado, mulheres que abençoam esses homens, que honrem esses homens, Senhor, que em nome de Jesus sustentem esses homens em oração. Em nome de Jesus, que haja, Senhor amado, uma clareza no mundo espiritual, para que qualquer pessoa que olhe para a nossa casa, que olhe para a nossa vida, enxergue, Senhor amado, que somos Teus filhos. Em nome de Jesus, que essa palavra se cumpra, Senhor. Que Shavuot, Senhor, a festa da colheita, Senhor amado, nos traga profeticamente abundância, Senhor. Em nome de Jesus, e que Pentecoste, a festa, Senhor, onde celebramos, ó Deus, a manifestação do Teu Espírito Santo, a descida do Teu Espírito Santo, venha profeticamente também sobre nós. E em nome de Jesus, mude, Senhor, a nossa realidade para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui. Seja com os nossos familiares de perto e de longe. Seja com cada pedido, Senhor, de oração desta igreja. Seja, Senhor, com cada filho e cada filha desta casa, como já falamos hoje, que não estão aqui. Seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida e a minha também. Em nome de Jesus.